Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio, vamos comentar a segunda temporada do anime To Your Eternity, que está disponível na Crunchyroll para ser assistido a segunda temporada e a primeira temporada inteira, e já está saindo a dublagem da segunda temporada, inclusive. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com Denison Ghiseline. Gente, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. E o maravilhamento, o desespero continuam. Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Vamos aí debater sobre Tu e o Eternity. João Zod. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aí, depois de o quê? Pouco mais de um ano, não foi? Que a gente gravou da primeira parte, eu acho. Para falar dessa segunda temporada que foi bem diferente, assim, da primeira, mas com a mesma carga dramática de sempre, né? Vamos lá. Rapaz, Zod. Vou confirmar essa informação aqui. Estamos aqui também com Sérgio Peixoto, não podia faltar ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estiverem nos ouvindo. E meu é o seguinte, né? Tem um lenço à mão quando for ler ou assistir To You Eternity. Você vai precisar. Zod, a primeira temporada a gente gravou em 2021. 19 de setembro de 2021. Ou seja, é um ano e meio, né? É um ano e meio. Exatamente a mesma equipe de hoje gravar aquele episódio. Vou deixar aí o link da gente comentando a primeira temporada. É, E aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. Você pode ouvir aí no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Caso nos escute aí no Spotify, deixe as 5 estrelas. Nas redes sociais, a gente tá no Instagram, Twitter e TikTok, @nerddebate. E o nosso e-mail para contato é contato@nerddebate.com. Vamos lá. Isso aqui, para começar, essa segunda temporada teve uma mudança de estúdio, né? Algumas pessoas não perceberam, mas a primeira temporada foi feita pelo estúdio Brain House e a segunda temporada foi feita pelo estúdio Drive. Eu notei depois de ver umas cenas da primeira e ver da segunda, realmente tem uma fluidez um pouco diferente, né? É, da primeira para a segunda temporada, mas nada assim que incomode ou que estranhe muito, assim, ou Você algo assim do acha? tipo. Eu achei deveras incômodo. Tá bem pobrezinho o trabalho do segundo estúdio, perdão por interromper. Tu achou? Realmente pode falar. Plenamente. É como se tivesse falado, ó, a primeira temporada nós estamos investindo US$ 300 mil por episódio. Ah, vamos continuar? Vamos. Mas eu vou investir agora metade do dinheiro. Façam o que der. Mas eu acho que a gente já teve esse problema na primeira temporada mesmo, né? A primeira temporada começou com uma animação de alto nível, né? Bem fora do padrão para a série, assim. Mas já próximo do final, já vinha com os episódios bem com animação mediana. Aí eu não senti muito assim, deu para assistir, sei que a animação caiu bastante com relação à primeira temporada, mas como já vinha nessa sequência de episódios um pouco mais fracos, aí eu me adaptei bem. Mas realmente, né, o nível caiu muito, caiu muito. Eu também senti diferença, para ser sincero, viu? E eu achei que a primeira temporada teve mais capricho. Teve mais capricho. Mas é aquele negócio, a gente não sabe quanto era o orçamento, a gente não está sabendo dos bastidores, então eu não vou querer ficar fazendo julgamentos injustos, né? Ok? Provavelmente é o que eles podiam fazer, fizeram o melhor que puderam com o que tinham à mão. Nem sempre isso agrada a todos. Fazer o quê, né? Pois é. E a história dessa aqui se passa. Inicia-se, né? A história se passando ali na transição da primeira para a segunda temporada, quando o Fushi se isola da humanidade numa ilha. Os Knockers começam a ir atrás dele, passa-se 40 anos. Aí vem a primeira herdeira, né? A primeira herdeira lá do clã. É, que vai atrás dele para ter algum objetivo ali meio oculto, ninguém sabe o que é, tal. Aí ela fala as informações, ela tá com um Nokia no braço, etc. Tem toda aquela introdução. Inclusive eu reassisti esses primeiros 3 episódios da segunda temporada, dublados, para ver como é que tá. A dublagem está excelente também desse anime.
e reassisti depois os 3 últimos episódios dessa segunda temporada. E pra ter mais ou menos uma noção, porque eu senti nessa temporada, ela é dividida em arcos, né? Ela é dividida em fases. Eu senti que ali na metade, ali quando tá com o bom, tem uma certa. Eu senti uma certa barriga na série, assim, tipo um. Mas eu entendi o motivo, principalmente no final, tem um motivo muito bom pra isso. Mas eu senti um negócio meio assim, tá cansativo, tal, essa história não anda. Eu conversei até com um amigo também que gosta muito do anime, ele parou pelo mesmo motivo, ele sentiu que tava algo enrolado ali na metade dessa temporada. Aí depois pra frente, quando vai ali pra preparação da batalha, aí fica um pouquinho mais interessante, né? O que é que vocês acharam assim da temporada no geral? Pode. Então, eu quando chegou o bom, eu realmente achei que a série tinha perdido suas raízes, sabe? E do nada vem um personagem espalhafatoso, afeminado, com aquele reino totalmente de início, aparentemente manipulado pela família real e todo aquele negócio da historinha pessoal dele de não conseguir ter sido rei por um capricho do pai, né? Ou pareceu que a história ia desandar feio. Só que o interessante é toda a presença do bom, tudo que acontece com ele, o desfecho, ele como chave de encerramento da série. Se você tiver paciência de passar 3 episódios, você no final você pensa, caramba, né, que esse personagem é super profundo, ele tem muitas dimensões. Sem ele na história, isso não existiria como terminou, sabe? Assim, me surpreendeu essa mudança de percepção. Tá? Talvez a história tenha essa armadilha de você acreditar, você se forçar a continuar vendo com essa mudança de foco da série, porque o Bot não, o Fushi, né? Ele começa a ficar muito automático nos poderes dele, de criação, de manipulação, de mudança de corpo, sabe? Dá uma exagerada a série. Mas eu notei no final que tudo isso tem um fundamento, é necessário e a história funciona como a autora queria. Só depende da gente se esforçar um pouquinho e ter a paciência de ver os nós serem atados, os buracos serem tapados, e a gente ter a consciência que as coisas realmente funcionam como deveriam. O bom, eu achei o design dele totalmente inspirado no Prince, né? A aparência dele ali, até a questão Bem da cor lembrado, roxa, né? Realmente, eu olhei e falei, tão Nossa, esse príncipe, né? Tão esse príncipe, né? nossa, não Até a pensei cor nisso. roxa e tal, é totalmente, né? É aquele Purple símbolozinho no Rain, rosto dele. Purple Rain. Parece que eu tô ouvindo Purple Rain quando eu olho ele, viu? Quando eu olho pra ele, Uhum. a música Purple Rain vem de maneira irresistível na minha mente. Pois é, e tem duas coisas que eu achei interessante no bom. Primeiro, quando ele morre, o espírito dele tem a aparência dele inicial e o corpo dele fica com a aparência que ele tava, ou seja, tipo assim, a alma dele é aquilo ali, entendeu? Uhum. Como você disse, a Mas alma não, pô, dele. acho que o Fushi também, ele meio que memoriza a última versão da pessoa que ele tem contato, né? Porque, por Isso. exemplo, ele tem o contato com a Tonari no começo da temporada, sem saber que é a Tonari. E aí, quando ela falece, né, que morre, aí ele consegue se Lembra? transformar na versão dela mais velha, e não na versão que ele tinha da lembrança. Então, mas o Cenário bom como o fica. menino lá que são os sobreviventes da ilha, né? Isso. Mas Os o que eu tô dois dizendo assim, que o bom, o espírito, não é a questão da lembrança dele. São duas coisas diferentes. O espírito é uma coisa, a Exato, lembrança exato. dele é outra. Só que o bom é. O interessante é isso. O bom é aquela como. É porque eu acho que o bom não é gay. Mas assim, ele é aquela questão, é aquela Ele figura. é andrógeno, tá ligado? É. O espírito dele, a alma dele é aquilo ali. Ele não mudou o espírito dele. Ele Não, não. teve que mudar como tá agir, guardando. como se vestir, como agir. Ele teve que mudar isso. Mas o físico dele mudou. Menina, né? A alma dele continua intocável, tanto é que a alma dele volta para a aparência antiga, né?
E o físico dele é como o episódio disse, é a versão que ficou guardada, né? É aquilo ali. Isso que eu achei interessante. E Mas com todos é a mesma coisa. com quem? Com todos. Porque, por exemplo, um detalhe que tem aí sobre essa questão da aparência dos espíritos é o encerramento. O encerramento da série só faz sentido depois do último episódio. É verdade. É verdade. O encerramento Porque só se faz sentido lá mesmo. Porque toda vez na primeira temporada, a abertura tinha os spoilers da temporada. Nesse aqui é o encerramento que tem spoiler do final da temporada, né? Mas só faz sentido lá. A questão da árvore, etc. Achei é legal isso. Uhum. E uma coisa que eu gostei do bom foi isso. E uma coisa que eu não gostei é justamente aquela questão dele do dia pra noite ter que mudar a forma de agir, a forma de se vestir, a aparência até vai. Agora a forma de agir, gente, é muito difícil uma pessoa do nada. Ele mudou tudo, entendeu? Mudou trejeitos, mudou a forma de andar, mudou a voz, absolutamente tudo dele mudou do dia pra noite. Isso aí não, achei muito não natural. Era impossível isso acontecer. Não tinha como ele disfarçar daquele jeito. Uma forma de ser assim, por necessidade do nada, pronto. Girou a chavinha, cortou o cabelo, vestiu roupas diferentes, do nada é outra pessoa. Então, assim, será. E depois, quando ele tá em espírito, a gente vê que ele volta a agir como ele era antes. Ou seja, ele não deixou de ser quem ele era. Não é como se aquela versão anterior dele fosse uma atuação. Entendeu? Ah, ele é espalhafatoso porque é um personagem que ele criou. Não, aquilo ali é a versão dele mesmo original, né? Isso que eu achei muito esquisito. Não sei vocês se tem alguma questão com isso ou não, mas isso aí me incomodou muito. isso aí não me incomodou, não. Nadinha, Ah, não. Ele estava numa situação de vida ou morte, ele tinha que se forçar o tempo todo a e também tem mudar. aquela coisa da questão do quanto ele precisava mudar ali para manter o objetivo dele, né? Que era fazer com que o Fushi evoluísse. Porque, na verdade, um ponto bem importante dessa temporada em relação à primeira é, como a gente falou, o formato que é diferente, né? A primeira temporada eram arcos de personagens e essa temporada todinha ela é focada na evolução do Fushi. Essa temporada tem os arcos bem definidos, assim, mas é toda realmente voltada pro Fushi. O E não objetivo tem, dela tirando o começo, não tem muito salto temporal, né? Porque, assim, o início é o arco dos Guardiões, só são 3 episódios. Que tem muitos saltos ali de tempos dos descendentes da Hayase, né? E toda aquele grupo que forma os Guardiões, né? Que é quase uma seita, né? Aquela questão dos Guardiões. Aí depois vem o arco do Reino de Uralis, que é mais 4 episódios. Aí vem o arco da Igreja de Bennett, que são mais 4 episódios. Aí vem os 11 episódios seguintes, que é todo o arco de Henry, né? Então, assim, quase mais da metade da temporada é todo o arco da guerra. E o resto é a preparação para isso, né? E teve aquela questão dos Bennett, que foi bem tenso e tal. Então, é a temporada quase toda de Fush desenvolvendo seus poderes e os relacionamentos também, né? Toda a questão do até relacionamento. porque, e outra coisa assim que o legal é que quando porque o Bon foi quem descobriu que o Fushi podia ressuscitar as pessoas, sendo que ele guarda o segredo, né? Que ele não estava preparado ainda para poder manipular esse poder psicologicamente, porque ele não estava sabendo lidar com a perda das pessoas. Eu achei um pouco, por exemplo, essa temporada, coisas que eu não gostei, que eu não achei muito legal, né? Vocês, por favor, digam que incomodou vocês também. Aquele braço direito do Bom também, que se eu não me engano é Todo o nome dela. Que de início eu achava que era homem, mas aí descobrimos que ela era mulher se disfarçando de homem para poder ficar do lado dele, aí emagreceu e não sei o que. É um Achei salto aquilo ali. temporal ali pra ela emagrecer, viu? Não é do dia pra noite, não.
Não, eu não tô dizendo que não é dia pra noite, não. Tô dizendo que assim, eu achei tosco aquele plot todo. Entendeu? Essa é a menina que se disfarçou de homem, legal. Lembra Mulan. Pra entrar no exército, etc. Interessante. Só que aí ela ser o tempo todo ali, eu me abaixo pra poder ele sentar em mim, não sei o quê. Então, é o exagero E. daquele mundo, né? Como eu falei, como é estranho ver aquela sociedade daquele jeito, naquele mundo ainda pré-medieval, chegar nessa situação. Ah, Não, agora e sim. justamente emagrecer e ele só se apaixonar quando ela emagrece. Antes meio que não ligava muito. E achei um pouco esquisito, assim. Não gostei muito dessa parte, Isso Concordo, aí não. acho que vem concordo. um pouco da cultura japonesa também, né? Que é essa questão da mulher submissa e tal. Não, e essa questão nesse ponto aí não tem nada assim. Definitivamente, se tinha alguma dúvida, aquele não é o nosso mundo. Primeiro ponto. Aquela não é a Terra. Primeiro ponto, questão fechada, resolvida. Aquele não é a Ela Terra não é como a a gente. Terra 1, é a Terra dos 1083. Pois E é, aí tinha essa teoria de que era o nosso mundo mesmo, assim? não, existia algumas pessoas. Lembra que na outra vez a gente comentou se era a Terra muito antes da história do que como a gente conhece, ou se era um outro mundo. Essa dúvida existiu. A gente até comentou isso aí. Não, eu lembro, mas como a gente não conseguiu achar paralelos muito É porque é, ela diretos, né? não trabalha com fatos históricos propriamente dito, né? É. Meio que assim, a primeira temporada no Ártico e tal. Aí ele desce ali para como se fosse os Estados Unidos indígenas, né? Indígena americano e índio-americanos e tal. Uhum, uhum. A marcha, aquela galera, só que não tem conexão direta das culturas, né? Então, assim, meio que ficou só uma referência, não é algo. Não ficou algo direto, né? Eu pensei que realmente ia ser conexões diretas, mas não são. São só coisas baseadas, né? Baseados É, é nisso, um, baseados naquilo, mas não é é um realmente mundo nosso como o mundo. nosso, mas com uma outra história, né? Tipo, é um mundo alternativo. Vai ter sua evolução de tecnologia, de sociedade, de religiões, mas é outra questão. Não é o nosso, É. definitivamente. Tanto é que é um mundo paralelo que o futuro do Fushi é muito contemporâneo pra gente. Assim, a gente não estranha aquela ambientação. Não é tipo uma sociedade exótica, futurista. É uma réplica do que a gente tem como contemporâneo. Só não é o nosso mundo, né? Sim, é verdade. Então, assim, e nesse ponto, se você prestar atenção muito sutilmente no último episódio, o Fushi, ele rejuvenesce. Ele tá mais com um traço mais infantil. Ele rejuvenesceu, porque está em um outro estágio. Ele já evoluiu do que ele era antes. Porque se você prestar atenção, ele basicamente se tornou um com o planeta. Eu tinha visto também. Tem umas informações que a gente só vai debater mais no final, porque tem algumas coisas que são quase spoilers do que vai vir mais pra frente, né? Mas ele se expandiu muito. É uma questão que a gente debate mais pra frente. Aí, beleza. No Arco dos Guardiões vem os descendentes da Hayase, que até então eram todas mulheres e tinham a intenção de se reproduzir com Fushi. Aí vem essa questão. Aquele Knocker, que foi passando de uma pra outra, e meio que elas eram reencarnações da Hayase, né? Ou das intenções dela. E eu achei um pouquinho tosco aquilo ali. E aquela questão assim de o tempo todo o Knocker queria dizer que ele era um aliado, mas eu nunca caí na dele. Nunca, 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 nunca. Sempre nunca, achei que tem alguma nunca, coisa nunca, muito nunca. errada ali naquela. Porque tem essa questão dos descendentes da Raya, você tem essa fissura no Fushi. E o último menino, eu acho que ele foi mal desenvolvido no seguinte questão. A gente só foi ver no final, na cena da morte dele, o quanto ele tinha de pressão da galera, né? O carraco. Ele, tipo assim, no caso dele, assim, particularmente, eu não achei, não vi problemas com o desenvolvimento da série. Pessoalmente, para mim. Eu concordo que ela é um ritmo completamente diferente da primeira temporada, é uma outra forma de contar essa história.
Mas assim, eu entendi que é assim, que como o Denis falou, né? Tem que deixar a autora contar a história que ela quer, não é eu contar a história que eu quero que ela conte. São coisas diferentes. Senão vira fanzine de luxo, né, Janúncio? Então assim, tem histórias. Por exemplo, eu não senti. Eu entendo quando o Luiz fala que sentiu uma barriga, mas aí, de novo, é aquela coisa. Pra mim, a barriga é quando o cara pega um caminho, aí termina a história e aquele caminho não deu em nada. Mas se demorou em algum assunto, algum tema, que aparentemente, num primeiro momento, parece uma falta de rumo, mas lá na frente aquilo tem um resultado, pra mim, eu não considero uma barriga. Barriga, pra mim, é beco sem saída. É quando o cara vai num canto e ele simplesmente larga daquilo. Depois não tem consequência nenhuma. Eu vi comentários que o Carraco ficou um pouco estranho na série, que ele no mangá ele é um pouco melhor desenvolvido e até as motivações dele são um pouco diferenciadas, né, do mangá pro anime, né, que no anime ele deu uma pirada, né, principalmente no final, ele perdeu a mente dele total ali, enlouqueceu, né, aí fica essa questão, o Knocker enlouqueceu junto dele, ou o Knocker já tinha aquela intenção maligna, mas ele estava esperando o momento certo? O grande lance é que, pelo menos na interpretação que eu tive, não sei se é a mesma que os outros tiveram, mas, por exemplo, o Knocker é aquele mesmo da primeira temporada da ilha, aquela coisa toda que a gente já viu. Lembra até que eu falei, né, que eu tinha pensado que ele ia sair dela, passar para aquele pescador que ela tacou na praia, para ir possuindo pessoas ao longo do tempo. E não foi isso, né? Continuou com ela fez um acordo. Meio que numa simbiose. E se você notar, até o menino, o rapaz, que é o Carraco, né? O nome dele. Todos os outros eram mulheres. E aí, o que é que essas mulheres herdaram, além do Knocker? A fissura de querer ter um filho do Fushi. Elas não herdaram, foram educadas para tal. Exatamente, mas aí aquela coisa que manteve que era um desejo que era lá desde a primeira, né? São educadas, mas diz lá até o Homem de Preto fala que elas são reencarnações da Raya C. Ou seja, o espírito da Raya C tem tanta essa vontade de realizar aquilo que ela conseguiu fazer com que na hora do parto de uma ela morre e passa o espírito para outra, ou seja, é continuação da Raya C. Entendeu? Sim. Eu não vejo muito dessa forma, não. A consciência dela. Não, eu não tô dizendo que é dessa forma. É o que o Homem de Preto fala. Num dos episódios lá, ele fala isso. Não muito isso, não. Como é que funcionava esse negócio da reencarnação. Ele explicou isso logo no capítulo, acho que no primeiro ou segundo capítulo ele explicou isso já, tá? Ele fala isso, tanto é que porque a gente vê três formas dos espíritos agirem aqui, né? A primeira é ele descansar em paz e o Fushi consegue apenas reproduzir o visual da pessoa, né? Ou seja, ela parte pro além, como o próprio menino a própria aparência do Fushi que a gente tá acostumada, o espírito dele foi se encontrar com o resto da galera da vila dele que morreu. Ou seja, ele descansou em paz. Se o Fushi abandonar o corpo ali, pegar um outro corpo e deixar o corpo do menino, ele não vai reencarnar, porque o espírito do menino não ficou. Beleza, descansou em paz. Outra é a galera que morre e o espírito se junta ao Fushi. Né, que é todo mundo que o Fushi vê no final. Tipo a Mate, o Gugu, os três guerreiros imortais, como se fala, o Bon, a Echo, todo mundo resolveu continuar com ele. O urso gigante, entendeu? Todo mundo continuou com ele. Beleza. E agora a gente vê uma terceira forma, que é a vontade. Eu não sei se o espírito da vingança, a vontade, a raiva, fez com que a Raya se criasse uma parada que a alma dela realmente, segundo o Homem de Preto, passa entre os descendentes dela. Porque a intenção, não sei se realmente existe essa intenção de se reproduzir com o Fushi e criar um novo ser, ou a vontade é que quando tiver no momento de intimidade, o Knocker mata. Isso eu não entendi direito.
No meu Por isso que eu entendimento, assim, pensei. o entendimento que eu tive é assim, tudo bem, essa questão de que a alma dela vai perpetuando, mas assim, a alma dela perpetua, mas a consciência dela não. É como se ela reencarnasse mesmo, mas o pensamento, o entendimento dela reseta. A Tipo, memória ela O não, Homem de Preto resetada, fala exatamente. isso. O Homem de Preto, entendeu? fala isso. Ele A mesmo memória avisa, é lenta. avisa que a memória está resetada. Ele mesmo avisa, né? Uhum. Sendo que aí, todos os anteriores, né, até o Carraco, eram mulheres. Então existia aquela ideia no clã que as mulheres teriam o filho do Fushi. Era o grande objetivo. Quando ele é o primeiro homem, aí os caras, eita, agora lascou porque não vai ter como engravidar e o Nokia passar para o filho. E como a Entendeu? O pessoa, a Nokia, mulher em sempre teoria, morria. teria que abandonar ele para entrar na esposa. Né? É, Então, para o clã, ele era basicamente o último da linhagem. Por isso que o clã meio que não tinha mais esperança de ter o Fushi. Quando ele se apaixona pelo Fushi, é diferente da questão das antecessoras. Porque as antecessoras tinham isso como uma, uma questão vital, né? Um amor doentio, praticamente. Não era uma questão realmente. E ele verdadeiramente se apaixona pelo Fushi. Tanto se é que tornou quando ele algo descobre doentio que o também, Fushi né? pode Depois, né? ter a forma de uma mulher, é quando ele começa a desenvolver mais essa atração amorosa. Sendo que aí depois, quando o Fushi adota em definitivo de novo a versão dele, o Carraco pega e diz que não tem, pra ele não tem diferença. Então, assim, tipo, ele é apaixonado, ele era verdadeiramente apaixonado pelo Fushi. Mas é uma paixão que virou doentia. Principalmente com o passar do tempo. Porque Né? aí, no caso aí, era ele, no meu entendimento, né? O Nokia, o tempo todo, pra mim, esse negócio do Nokia, fazer acordo e tal. Não, o objetivo do Nokia, ele é usar aquele hospedeiro para prejudicar o Fushi. Ponto. Sempre. Ele nunca vai. Tanto é que ele não priorizou em nenhum momento o bem-estar do Carraco. Né? Tanto é que, se você entender, se você prestar atenção, a atitude do Carraco de querer se voltar contra o Fuji, no final das contas, foi a maneira que ele teve de manipular o Nokia para que ele pudesse matar aquele Nokia. Porque senão, eu lembro que toda vez que ele tentava se matar, o Nokia não deixava. Ó, tem algumas informações aqui sobre a descrição do Nokia, que aquele Nokia específico é dito como o Nokia da Hayase. Tem esse nome específico, né? Ele dita, como o Janus disse no início, que desde que Hayase deixou a ilha Jananda, apareceu pela primeira vez no barco, né, que Fushi e deixou no meio do oceano. De alguma forma, esse Nokia se prendeu ao braço ferido de Hayase e foi passado para seus tataranetos desde então, a fim de garantir o desejo distorcido de Hayase de ter Fushi só para ela em suas próximas 18 vidas. Aí tem aqui, reencarnações e descendentes femininos diretos. Este Nokia é claramente diferente dos outros, capaz de entender seu hospedeiro e parecer ter vontade própria. Se a capacidade de entender o corpo de um hospedeiro se aplica apenas a Hayase e seus descendentes, é atualmente desconhecido. Ou seja, será que ele entrando no braço de outras pessoas, ele vai também ter esse entendimento? Não se sabe ainda. Também não se sabe qual é exatamente o objetivo. Então, peraí, vamos discutir isso. Vamos abrir um parênteses, por favor. Lá no final, quando eles estão se enfrentando ali na casinha, quando tá tendo todo o ataque e tá tendo aquela balbúrdia lá dele tá super cansado e tá os três imortais ali comendo e ele aparece, vou fazer comida e todo mundo briga, e em seguida chega a Ato, a menina lourinha, o que que acontece? O Nokia nota que o cara pode morrer, ele pula pro braço dela, lá no meio da briga, ela percebe a situação, tenta se matar e ele fala, não vou deixar, eu sei o que você está querendo e não vou deixar. Ele tem essa capacidade, sim, de entrar em outros corpos e entender pensamentos e intenções. Mas ali não era bem assim. Não era um pensamento
ela se jogou literalmente, né? Então, assim. Mas ele percebeu a intenção e parou. Falou, não vou Não, mas é deixar. claro, né, dele? Se ela subiu no canto mais alto do prédio mais alto, se jogou da parada, ele se segurou, né? Não tinha como, assim. Se ele quisesse impedir antes, ele poderia, né? Então, assim, ler a mente é outra coisa, né? Mas depois que ele se joga é fácil demais, né? Aí é fácil ele se segurar. Aí também tem aqui, ó. Ele também finalmente ganhou a habilidade de comungar seus objetivos usando carraco para escrever. Ou seja, ele aprende a escrever e a informação é passada, né? Habilidades. Este Nokia em particular pode se comunicar com seu corpo hospedeiro, mas age por conta própria quando está em perigo. Pronto, tá vendo aí, Denis? Tem isso aqui, ó. E esse corpo hospedeiro, no caso aqui, é tratado como os descendentes da Hayase. Ele sabe se Isso pode. comunicar sim. Poxa. Aí tem A aqui, ó. questão Isso era pode ser essa. visto quando o Nokia atacando Tonari quebrou o braço dela e o dedo da Hisami para fugir. Aí tem aqui, o principal objetivo deste Nokia, além de destruir outros Knockers, é detectar e rastrear Fushi. Isso aqui ficou estranho. Ficou um pouco estranho na série. Não tem muito essa questão de destruir outros Knockers. Ficou meio... Eu não entendi muito bem até que ponto ele realmente sabia da presença dos outros e quando ia ter um ataque, ou se era tudo planejado. Não sei ainda. Ele, pelo menos, no meu entender, ele tem a agenda própria dele. Ele não trabalha para os demais. Ele Mas não ele trabalha tem acesso a uma tipo uma hive mind, né? Uma mente em colmeia Sim. de Coletiva. todo mundo, né? Sim. Então realmente as informações que foram dadas eram verdadeiras, não era uma armadilha. Uhum. Mas provavelmente quando ele viu que a coisa estava ficando preta pro lado do Fushi, que ele não ia ganhar a guerra, ó, isso é um pensamento que eu não tinha tido antes. Ele percebeu que a guerra estava sendo perdida e no desespero tentou se aproximar do Fushi para roubar as paradas e cair fora. Será? Eu entendi isso agora. Pensei nisso agora. Fica aí, se vocês quiserem. Entendeu? Então, assim, ele tava querendo ajudar o Fushi a derrotar os outros Knockers. Só ia restar ele, de Knocker. Quando a guerra estava sendo perdida, no desespero, ele se aproveitou do momento lá de fragilidade do Fushi e do Carraco e atacou o Fushi para roubar as coisas. Só que aí que vem a questão, Janus. Quando ele rouba, aí vem uma das coisas que eu não. O final é um pouco confuso, algumas coisas é meio jogadas. Por exemplo, ele rouba todas as formas do Fushi. Uma delas, que é a irmã da Marte, né? Que é a do arco e flecha. Ele Sim. torna um ser ali por fora e começa a atacar os outros com arco e flecha. Por que ele não fez isso com as outras formas, por exemplo? Para ajudar na guerra. Só foi uma. As outras não têm uma habilidade guerreira. E quem faz essa transformação não é aquele Nokia, não, pô. É um Nokia que roubou a forma dela Sim. lá no pântano. Exatamente. É um Nokia diferente, pô. Porque há diversos Nokia. Aquele Nokia que tá com a Hayase é outra coisa, tá entendendo? É um Nokia aleatório que ficou lá de descendência da Hayase. Uhum. Aqueles Nokias lá, o que ficou confuso é que sugere que, por exemplo, ele não perdeu apenas a menina do arco e flecha. Ele perdeu a menina do arco e flecha, perdeu a águia, perdeu o Gugu, perdeu, se eu não me engano, a Pioran também. Ele perdeu uma galerinha lá, tá entendendo? Metade dos corpos que ele tinha, ele perdeu. Perdeu o urso também. Perdeu, se eu não me engano, a Pioran foi incorporada no cavalo. Tem essa parada. Até eu não sei. Talvez explique melhor no mangá, né? É só o seguinte, gente. É o seguinte, eu tô andando aqui no. Não sei se é onde o Luiz está vendo, mas eu joguei no tradutor a wiki, né? Do wiki, da fanpage, né? E fala o seguinte: este Knocker é claramente diferente dos Knockers comuns, capaz de entender seu hospedeiro e parece ter vontade própria. Foi o que eu acabei de falar, Peixoto. Eu traduzi isso aí. Não. Se a capacidade de entender o corpo de um hospedeiro se aplica apenas a Hayase e seus descendentes é atualmente desconhecido. Também não sabe qual é exatamente o objetivo deste Knocker, né? Ou seja, não ficou claro ainda, né? Ele finalmente ganhou a habilidade de comungar seus objetivos usando o carraco para escrever, né? Tá certo? Sim. Então tá isso aí. Não se explica qual era o objetivo dele, né?
Não num primeiro estágio, né? Não numa primeira. Então eu gostei disso. Então aquela versão do Arco e Flecha realmente foi outro Nokia. Interessante. Não, Uhum. não tinha Não prestado foi o atenção mesmo nisso. Nokia. Não O foi que o mesmo. fica confuso, por exemplo, é que o Fushi conseguiu recuperar, por exemplo, o Gugu e o urso gigante através da habilidade do, do bom, né? Porque ele passou a lembrar da forma, porque ele passou a ver os espíritos, né? Das Sim. pessoas. Mas o espírito da menina não tá, né? Aí fica na dúvida. Será que o Nokia incorporou o espírito dela? Será que o espírito foi tomado do Fushi? Isso não fica claro. É que ele fala, né, que eu até falei com o Luiz, que não tinha sentido ele trazer de volta o Gugu e não trazer ele de volta, né? Ah, sim. O que eu também pesquisei realmente é um pouco confuso, gente. Como eu disse, esses últimos 2, 3 episódios da série é um pouco assim, muita informação jogada e pouca explicação. Mas tem uma que vocês vão ficar chocados, tá? Mas o que eu pesquisei sobre essa questão dos espíritos. Algumas pessoas, quando chegam ao final da vida e morrem naturalmente, elas não deixam o espírito. Não deixam o espírito, elas descansam em paz. Por exemplo, a Rin, essa galera. Uma coisa, como eu disse, uma coisa é. O Fushi conviveu com aquela pessoa, quando essa pessoa morreu, ele consegue usar o corpo dela de quando ele tem lembrança, certo? Como o velho da pinga, a Rin, né? Só que outras pessoas, ele conviveu ali na batalha, viu a pessoa morrendo e essa pessoa resolveu se juntar a ele em espírito, como a Mashi, o urso, todo mundo que você viu em espírito ali, todo mundo que apareceu ali no final em espírito, realmente resolveu se juntar, a Tonari, né, a coruja, resolveu se juntar a ele, voluntariamente. Aquelas pessoas ali podem ser reencarnadas. Todas as Ela... outras, Peraí, todas Luiz, as... Hã? por favor, eu acho que está tendo uma confusão aí. Me perdoa. Você falou que quando você diz que elas se unem ao Fushi, quer dizer que elas incorporam no corpo dele? Não, os espíritos decidem ficar ao lado dele. Como foi a questão de todo mundo da cidade, né? Aqueles sim, espíritos, aquelas pessoas optaram por ficar naquela localidade lá e Fuxi, com a habilidade que ele conseguiu com o bom, ressuscitar todo mundo. Porque agora não. Você Tá, pode então, observar que ninguém que morreu de morte natural distante dele, com o passar do tempo, O rei não ressuscitou. o rei não ressuscitou, nem a a irmã princesa. da Marche morreu de morte natural vivendo. Não ressuscitou. A Rin e o velho da pinga também morreram com o tempo lá, vivendo. O irmão o irmão do Gugu também não ressuscitou. Então toda essa Faz galera. sentido, Tem a irmã do Gugu, tem um bocado de gente, tem aquele cara lá que é médico também, que era o amigo da Tonari, né? Que ele usou muito Que o também corpo é dele. dito no momento da Também. série ali pelo o Homem de Preto, que no momento da morte há uma pequena decisão, às vezes não muito consciente do espírito, se ele quer seguir em frente ou tem algo que ele precisa ser barrado por conta própria e terminar em Isso. terra, né? A princesa, por exemplo, a princesa ele não conseguiu ressuscitar, porque ela decidiu seguir em frente. Ele consegue reproduzir o corpo, mas o espírito não está ali. Entendeu? Fica vazio. Então tem essa questão que, e realmente, da primeira vez que eu assisti, eu fiquei confuso. Por que, que o Gugu não viveu uma vida feliz com a menina que ele amava? E com o irmão dele? E com o velho da pinga? Entendeu? Aí depois eu fui pesquisar, realmente. Como é o nome dela? A senhora, a velhinha. Pioran. A Pioran, ela pediu pro espírito para ela o Homem de Preto para se tornar algo útil. Durante essa temporada, o Homem de Preto faz um cavalo imortal e coloca o espírito da Pioran no cavalo. O cavalo tem o mesmo cabelo dela, né? A crina dele é da cor do cabelo dela. Pois é, então aquele cavalo que tá com a marcha, inclusive, no final, ela é a Pioran. Então por isso que também ela não Explica ressuscita. muita coisa também. Aquele cavalo apareceu de Explica. uma maneira tão aleatória que eu tenho que tacar. Pensei que tinha sido bom que tinha feito. O Homem de Pois Preto. é.
Então, realmente, o final tem essa questão confusa. Ou seja, só vai ressuscitar quem decidiu voluntariamente. Todo mundo que apareceu no final tem a chance de voltar. Aí vem outra questão que eu pensei. Será que esse salto agora de tempo, né, da segunda para terceira temporada, ele virando essa consciência, essa árvore, se expandindo no planeta, será que todo mundo agora que viveu uma vida aqui tem a oportunidade de rebutar a série? Tipo, todos esses espíritos, o Bono viveu uma vida tranquila e morreu idoso, beleza. Ele não precisa voltar mais. Eu pensei na minha cabeça, né? Todo mundo que viveu uma vida, Tonari, não viveu uma vida completa, morreu de velhice. Todos que ressuscitaram, o único que morreu assim, de maneira, como eu devo dizer, precoce, foi o cara lá, o irmão da princesa, né? Como é o nome dele? E a Marge, não sei se vocês tocaram, aparentemente a galera envenenou ela, né? Essa Deu. é a parte chocante que eu pesquisei e eu vi. Tem um momento que a Marge tá chorando do lado Do corpo do Fushi, né? E ela tá chorando ali do lado. A Tonari está com um vidrinho na mão e ela é especialista em veneno. E um dos guerreiros imortais, né, chega pra ela e fala: tem algo acontecendo e Você não vai me se contar. tem algo que precisa ser feito, só eu posso tomar essa atitude de vilão nesse momento. Realmente, ele envenena a Marge, porque a Marge não estava querendo aceitar aquela situação. Ele E mata a ele não. Marge envenenada. E você sabe por que fizeram isso? Porque ele não deixar ela definhar ali, né? Pois é, ele mata a Para não. Marge. Talvez tenha até matado o corpo, aquele corpo ali que estava do Fushi que estava ali, não tenho essa informação direito, né? Com veneno também. E todos os outros que ficaram cuidando do corpo do Fushi, em algum momento tomaram aquele veneno. O Gugu tomou também. Em algum momento ele também. O Gugu, ele tá mas ferido, ele né? diz, né, que o Gugu seguiu o mesmo caminho da marcha, né? Ele diz. Devido Pois aos é. ferimentos que ele teve lutando com a galera. Foi isso, protegendo o corpo. Foi. Pois é. Que era E pelo que eu andei pesquisando e pelo diálogo que o cara fala também, um dos soldados ali que gera também um diálogo muito confuso, que é aquela história de quem é a namorada, que ele gosta de uma menina, aí essa menina se fere na guerra, a mãe dessa menina fala: o gordinho. Miguel é o namorado dela, tem isso na legenda. E lá a legenda é essa. Aí ele pergunta: quem é Miguel? É o namorado dela. Aí lá na frente ela fala: não, ele é o namorado da minha mãe. Ou seja, acho que houve um erro de tradução aí, né? Não, mas acho quem que passa a não houve informação, uma tradução. Ela estava meio que escondendo de algumas pessoas ali. Só o círculozinho interno sabia. Ou seja, para que. Então ela disse que o Miguel era namorado da filha, quando na verdade era namorado dela? Isso. Ficou Note esquisito. que ela faz uma cara de envergonhada quando fala isso. Mas ficou estranho, né? Eu pensei que era um problema de tradução. Então não é um problema de tradução, ela quis esconder. Sim, ela quis esconder. Pelo menos dele. Beleza. Porque ele não estava sabendo, entendeu? Beleza. Aí esse gordinho fala pra o Gugu: olha, eu vou e depois você vai. Ou é o contrário, assim. Mas tem alguma coisa combinada. O que é que eu pesquisei de informação? Muitos desses personagens aqui estão tomando essa atitude de se matar ou de morrer cedo porque eles querem voltar lá na frente, quando o Fushi retornar por algum motivo, para viver num mundo sem Knocker, que é a promessa do Fushi aqui. Então, alguns escolheram viver uma vida, outros escolheram voltar quando ele voltasse, para assim viver uma vida junto dele, certo? E tem algo que ainda eu não sei o que é, tem algum plano do Fushi. Ele deixou um plano para cada um ali, em algum momento, que eu não sei qual. Eles têm algum plano com o Fushi para alguma coisa. Isso aí a gente só vai saber na terceira temporada. Mas o que eu acho que essa temporada civil, esse salto de tempo aqui, vai ser para abandonar muitos personagens, descansarem em paz, e outros vão continuar. Entendeu? Então, assim, muitas formas ali, ele não vai conseguir mais ressuscitar, creio eu. Alguns vão descansar em paz, e outros vão querer continuar ajudando ele.
Eu acho que vai ser assim. É uma oportunidade de dar uma rebutada, entendeu? Assim, tem muito personagem aqui, vamos dar uma esquecida em algumas e outros vão continuar porque querem continuar ajudando ele, entendeu? É o que eu andei pesquisando, tá? Pra continuação. Mas, realmente, esse final, muita coisa fica nas entrelinhas, muita coisa o mangá explica melhor do que o anime, né? Então acho que vou E ter que ler esse mangá. Tá parecendo algo parecido com Tokyo Ghoul. E o Aquela questão, anime é aí é onde horrível. tem a mão do diretor, né, da animação. o pessoal fala muito bem do mangá. Se eu não me engano, a série, até a segunda temporada, ele cobre até o capítulo 116. Aí quando tem esse salto temporal, que vão ser de 500 anos, para essa era moderna, se eu não me engano, atualmente o mangá está no capítulo 138. Ou seja, qual é a questão aqui? O anime já tá quase encostando no mangá, né? Acabou a temporada agora. E eu acho que o anime só volta no segundo semestre do ano que vem, que sai o anúncio. O Eles vão anúncio já ter que tem dar data? tempo de ter conteúdo para Não, é a adaptar. previsão de janeiro. Tá. É a previsão minha. Porque já saiu aquela imagem do Fushi tomando aquele bubble lá. Starbucks. Tipo Starbucks. um milkshake, né? Sei lá. Ele tá tomando um negócio lá, tal. E tem essa questão. O olho dele mudou no final. O que aquilo ali significa? Eu não entendi. Se alguém puder, por favor. Não sei, não. Ele perdeu a conexão dele com a Terra. Ele acha que está tudo em paz. Ele perdeu lá aquela conexão espiritual com o mundo. Ele falou: tá tudo bem, as pessoas estão felizes. Não preciso mais ficar o tempo todo ouvindo o mundo na minha cabeça. As pessoas felizes, as pessoas amorosas, as pessoas tristes, as pessoas sofrendo. Eu posso ver isso agora com os meus olhos. Então ele cortou a conexão dele lá com as raízes mundiais, que ele englobou o mundo inteiro, né, o mar e terra. E agora ele está vendo o mundo novamente pelos próprios olhos. Não, mas o que eu achei estranho, Denis, é porque sempre o olho dele foi amarelo. Sempre. Mesmo antes dele ter conexão com a cidade, com o mundo, com não sei o quê. Aí do nada ali, ele larga a corda e o olho dele fica diferente. Entendeu? Achei isso aí. Significa alguma mudança. Agora eu não entendi No meu direito. entendimento, ele já está em outro nível de tanto é que, como eu disse, né? Aparentemente, para mim, ele rejuvenesceu. A forma humana dele tá mais jovial, mais infantilizada, inclusive. Ele resetou para aquele momento que ele encontra o cachorro. Exatamente. Então, assim, ele tá descobrindo o mundo em uma nova forma. Não mais como, vamos dizer assim, a versão, vamos dizer assim, tunada dele, né? Hiperpoderosa dele, que é a versão Acho que que se ele mesclou com. até comenta que se ele passar muito tempo naquela forma de árvore, ele vai perder a lembrança, né? Ele fala isso, se eu não me engano. Vai perder a humanidade dele. Que ao longo da série, não sei se vocês repararam, que era uma das coisas que o Bom, de certa maneira, indiretamente trabalhou com ele, né? Porque você, à medida que ele ia ficando poderoso, ele ia ficando mais insensível. Aquela aquela cena questão do que ele mata ele precisa levar um soldado de um canto pro outro, né? Um dos imortais lá, dá um tiro na cabeça do cara. na frente de todo mundo, velho. Que ali é aquele lance, né? Que ele vai se desconectando, ele vai perdendo a humanidade dele. E aí o trabalho do Bom é todinho justamente para que ele, com o tempo, comece a conciliar o poder, mas mantendo aquilo que tornava ele especial, que era a relação com as pessoas. Bom foi um excelente personagem, mas como eu disse, de início eu também estranhei como Dennis, assim, do nada, foi uma personalidade é uma pessoa que apareceu que eu não sabia se podia confiar ou não, né? Porque aí ele já começa capturando o Fush e tal, mas depois ele foi me conquistando, velho, e o bicho quando revela a habilidade dele é excelente, assim, o desenvolvimento, tudo. Então, E o outro tempo todo ele detalhe sem querer aí, contar, porque o Fush reviveu
a princesa de um outro reino, se eu não me engano, né? Ele Foi. reviveu Foi ela sem querer. sem querer. Ela ele- tinha acabado de morrer, aí ele faz o clone do corpo dela e vai embora decepcionado. Só pra Aí a mostrar, menina... olha, só consigo fazer o corpo. Eu não tenho como trazer a mente e a alma da pessoa. Aí quando ele vira as costas, vai A embora, mulher não percebe. provavelmente a menina, o espírito dela ainda devia estar ali, né? Aham. E incorporou no agora, né? Aí o Bom fica chocado quando vê aquilo e diz: eu não posso revelar agora, porque o tempo todo o medo do Fushi é de perder as pessoas. Se ele descobre que ele pode ressuscitar as pessoas, mesmo sem entender direito as regras ainda, né? Ele pode realmente, como o Janus disse, perder um pouco o controle dos poderes Porque e aí da humanidade dele, né? ele ia ficar. Porque nesse momento da história, ele tá tão obcecado em não perder mais ninguém. Não, é porque o objetivo todo ele já tá traumatizado desde o início da temporada, né? Que ele passou 40 anos afastado da humanidade. Aí quando ele vê que os Knockers pararam de perseguir ele e começaram a atacar a humanidade em si, as, as pessoas, né? Aí ele tem que se expor. Aí é aquele período que ele passa muito tempo estudando, muito tempo comendo coisas, cantos diferentes, viajando o mundo. Ele dá uma engordada, é bem engraçado o Fushi gordinho que aparece e tal. Aí no final aparece o Carraco e entra realmente esse arco que a gente acompanha, né? Entra mesmo nessa fase. Então o tempo todo ele não quer perder mais ninguém, por isso que ele não se apega a ninguém. E não quer ninguém acompanhando ele, etc, etc. E por aí vai, né? Mas pelo que eu pesquisei aqui, Zod, a continuação aí vai ser foda, viu? Não sei Não, a dizem que é história em muito si, mas bom. personagem, Dizem que é muito etc. bom. Que Muito é bom muito bom. mesmo. Estou ansioso, estou ansioso. Não vou mentir. Vocês se emocionaram com essa temporada? Igual o Denison tá falando, vou começar o sofrimento aqui e tal. Foi emocionante Sim, pra com você? certeza. Teve alguns pontos que eu me emocionei, sim, mas bem menos que na Ela primeira. tem. Nessa temporada eu achei melhor nesse ponto do que a primeira, porque de novo, na primeira, é como eu disse, depois do Google, nada supera aquilo ali. Porque eu tava assim, eu tava tenso, porque no episódio anterior ele tinha perdido todas as formas e o Nokia tinha fugido. Aí eu pensei, pô, fudeu. Acabou-se, deu merda. Aí, logo no próximo episódio, deu tudo certo, recuperou as formas, ou nem todas, né? O Nokia fugiu, tal, com algumas formas dele lá, ressuscitou toda a cidade, venceram a guerra, porque eles falam, todos os Nokias do mundo tinham se deslocado para atacar Renryu. Só que quando eles perceberam que Renryu estava aumentando o número de pessoas e não diminuindo, porque estavam ressuscitando, aí os Knockers começaram a perder e eu acho que ainda existem Knockers. Não sei até que ponto o Fushi conseguiu exterminar eles do planeta Terra. Isso a gente só vai descobrir na próxima temporada. Mas eu acho que naquela guerra eles não acabaram com todas. Eu acho que alguns Eu conseguiram não escapar, sei né? porque Conseguiram fugir. o que eu ouvi falar Uma coisa que também. eu gostei dessa temporada, não sei se Peixoto e Denison tiver, ou os olhos teve a mesma impressão que eu tive, porque eu não senti a ressuscitar a galera um Deus Ex Machina. Porque ele trabalhou a escala do poder do Fush ao ponto que, num certo momento, a gente não sabia qual era o limite do poder dele. E esse lance dele ressuscitar a cidade inteira foi para demonstrar, esse cara conseguiu chegar nesse nível, olha o que ele faz. Pá. E aí ele vai para um nível ainda maior depois. Que é quando Ô, ele já se me- funde Não, já com o mostrou. planeta. Vamos lembrar uma coisa lá que o observador, né, o beholder, ou o cara de preto, como o pessoal, a coisa preta, como o pessoal chama, o que é que ele disse, no começo, no primeiro capítulo, que queria ver o Fuji conseguir tomar a forma de um mar inteiro. Lembra que ele Isso. falou isso? Tá quase lá, né? Tá quase lá, né? E o que é que ele disse quando o Bo perguntou para ele, né? Se o Fuji conseguir tudo que você quer, o que você vai fazer com ele? Eu vou dar para ele a liberdade, né? Então a gente já tem o caminho para onde a coisa vai, né? O Fuji ainda vai evoluir mais. Agora, o que ele vai ser capaz de fazer, só lendo, né? E ainda há que no final o Fuji vai substituir o Homem de Preto. Ele vai ser o novo Homem de Preto.
Você acha que vai ser isso? Eu acho que ele vai ser o cara, não necessariamente um novo Homem de Preto, mas vai ocupar a função do Homem de Preto naquele universo. Mas o Homem de Preto diz isso, pô, para os imortais lá. O bom chama ele lá, convoca, qual a sua intenção? É feio, que o Fushi toma o meu lugar. Quando? Quando chegar a hora, ele diz, você vai para onde? Aí ele diz, aí não interessa. Aí é quando ele pega e diz para os caras, estão vendo, vocês estão entrando num barco aí, estão se sentindo enganados, porque vocês estão lutando por uma coisa que não tem esperança, não tem futuro, né? E ele diz também que os Knockers foram uma tentativa falha de substituir ele. Que ele criou os Knockers também. Ele sente os Knockers, ele sabe como os Knockers atacam e o que os Knockers querem. Aí ele criou o Fush depois dos Knockers. Mas assim, me parece que o objetivo principal dele ao criar o Fush, desde o princípio, tá ficando claro que é substituir a função dele. Que na realidade ninguém sabe qual é a função dele, né? Mas, São os mistérios que ainda fica. Qual é a do Fushi, qual é a do Homem de Preto que pode ser, tipo, ser um pré-Fushi ou ter uma intenção de que Fushi seja algo mais que ele, né? E o dos Knockers também, a gente fica naquela questão. O Homem de Preto diz uma coisa, aí o Knocker da Raya que tá no braço do Carraco, fala outra coisa, né? Fica aquele negócio que eles querem acabar com a vida, né? Tipo isso, assim, eles querem... Acabar com os corpos para que não haja sofrimento. Os corpos são os condutores do sofrimento. Receptáculos dos espíritos, né? Eles querem. É tipo uma versão distorcida, tipo assim. Lembra aquela história lá em Cavaleiros do Zodíaco de Hades, que diz que aquilo que iguala todo mundo é a morte, e que a morte ela é igual para todos, e ela é benevolente porque todo mundo depois da morte não tem sofrimento, não tem nada. É a mesma coisa, essa versão distorcida do que é a vida. Então eles não querem que as pessoas sofram, sendo que para isso eles querem matar as pessoas. A gente já vê com frequência, assim, animes que tem essa questão de uma entidade provida, outra entidade que se diz provida, mas que quer tomar meios alternativos para resolver aquela questão, né? Assim, meio distorcida as ideias. E eu ainda quero mais informação desses Knockers aí, porque aquele Knocker do Carraco ali, ou pode ter sido um miguezeiro, ou como vocês disseram aí, ele pode realmente ter tido ideias diferentes e ter seguido um caminho diferente, ou seja, meio que os Knockers podem ter individualidade, né? Não precisa ser realmente uma mente coletiva. Ou aquele, porque teve aquela vida com aquela outra menina, né? Conseguiu desenvolver essa individualidade. E aí por isso ele é visto como um traidor pelos outros também. Pois é, porque ele tinha informações privilegiadas, ele sabia quando ia acontecer o ataque. Se eu não me engano, tem um momento que ele diz que se comunicou com os outros. Ele sabia local, sabia data, sabia hora, sabia mesmo, absolutamente mas tudo. acredito que ao longo do tempo, com o fato dele ter ficado próximo da Hayase, né, dos descendentes, ele deve ter absorvido um pouco da personalidade por causa também do fanatismo deles, né, que foi sendo passado de geração por geração. E aquele final do Nokia e do Haya e o do Carraco foi bem Senhor dos Anéis, né, velho? Totalmente. Foi bem Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis e Exterminador do Futuro também. O 2. Eu achei assim, Exterminador do Futuro, Senhor dos Anéis. E aquela cena da Echo sendo levada pelos Corvos Knockers me lembrou muito Cavaleiro Zodíaco. Quando os Corvos levam a Saori. Meu amigo, eu fiquei muito... Caramba, isso aqui é muito Sensei, essa cena aqui. E o outro foi muito Exterminador, Senhor dos Anéis, né? Caindo na lava, explodindo tudo. Muito legal, velho. Muito... Eu amei. Eu acho que eu amei mais a segunda temporada assistindo de novo. Agora, realmente, tem muita informação que ou não é bem dada ou não é dada. Né? Nesse final. Assim, muito rápido a solução ali que é dada para alguns personagens, né? Mas aí, como eu te disse, acontece em muitos animes, né? O maior exemplo que eu conheço é Tokyo. Não, na verdade, tem dois grandes exemplos, né? De animes que eles reduziram muito a informação assim, das coisas que acontecem. Um é Tokyo Ghoul, que realmente é praticamente um resumo da história toda do anime, sem se aprofundar nos detalhes, e
o anime lá do Promised Neverland também, né? Que é um Nossa, aquilo ali é uma sarapatel de vergonha. informações. Ali rushou tudo, né? Quer É, dizer, ó, só tem essa temporada, conta tudo que tu vai contar agora. Ali foi vergonhoso demais. Ali não. Acho que nem dá pra dar de exemplo, porque realmente Dá é uma pra usar vergonha de o que bom fizeram. exemplo, né? e no fim eu gosto disso porque faz você ter o interesse de querer acompanhar o mangá, sabe? Querer entender melhor o que está acontecendo. Eu, por exemplo, agora despertei o interesse por acompanhar, para tentar pegar essas minúcias aí que ficaram subentendidas, né? Pois é, pois é. E realmente muitos personagens podem voltar. Já peguei até spoiler da próxima temporada. Não posso nem dizer assim, ah, tem uma certa teoria aqui. Não posso nem dizer isso, porque eu já tenho informação do que vai acontecer. Então, Tem Já não é informação mais que é teoria. spoiler. Pra Já não é você não mais é mais teoria. é certeza. pois é. Mas assim, eu tô muito curioso pra ver essa adaptação em anime da próxima temporada. Porque é muito bom a gente estar apegado aos personagens. Eu quero descobrir qual foi esse plano do Fushi, né? O que é que ele planejou ali, o que é que ele deu para cada um de objetivo, né? Quero, quero ver, velho. Quero ver. Mas eu vou. É como eu digo, o que eu queria mesmo era que muitos personagens pudessem ter tido uma vida plena e não voltassem mais. Mas o que eu acho que vai acontecer é, muitos personagens vão se dedicar totalmente a ajudar o Fushi no objetivo dele. Entendeu? Tipo assim, ele viveu a vida plena dele, beleza. Mas agora ele vai estar 100% na missão. Não vai ter. Ele não já viveu com todo mundo que tava aqui? Que ele. O bom, por exemplo, o bom. Voltou pro reino dele, casou, teve. Ajudou o Eu acho que teve irmão, filho. Viveu com a família, tudo filho mais. Ou não, seja, ele teve um viveu. neto, né? O filho adotivo dele teve um filho. Ah, tá. Foi neto. Beleza. É, ele teve um neto. É, então assim, conviveu com as pessoas que ele viveu até o final. E é isso. Quando ele acordar daqui a 500 anos, já não vai ter essa galera. Então agora ele pode viver uma vida voltada para o trabalho, sem se preocupar com as pessoas, né? Diferente do Gugu, por exemplo, né? Que ele se dedicou totalmente ali ao Fush e tal. E agora ele não tinha mais para quem voltar. Então ele viveu a vida ali para a missão, né? E outra coisa que eu achei interessante que eles exploraram agora, mas eu acho que vai ter mais, é a questão dessas igrejas anti-Fush, né? Porque já teve agora a igreja do Bennett lá, Então, os e é dito remanescentes dessa também igreja. que tem facções anti-Fush já atuantes durante esse período. Então, e no futuro, como é que vai ser? Vai ter mais É essa porque, exploração de temas religiosos? uhum. Porque o que eu entendi nesse quesito aí é porque o Fushi já ficou. Quando ele reaparece no começo da temporada, os atos dele, a existência dele já é conhecida de todo mundo. Né? A atuação que ele fez ali na ilha, provavelmente o que ele fez ali se espalhou, né? Pelo mundo. E a Então, Tonari ficou responsável de uhum, reescrever a contar a história do história dele. Fushi, né, de forma que todo mundo e um dos imortais ajuda ela, né? Tanto é que ele morre pregando a favor Sim. do Fushi, né? É. Tanto é que ali também é meio que uma referência à maneira como o cristianismo se espalhou pelo mundo, né? Porque aí você vai vendo, né, que teve aquele momento daquelas pessoas que conviveram com o Fushi, sendo que aí o que a gente não sabe é o quanto essa história verdadeira dos eventos, os escritos da Tomari e todo o resto, o quanto isso perpetuou ao longo da história. A gente não vai saber na terceira temporada. Que isso pode ter se perdido, tanto os escritos da Tomari como a galera anti-Fushi, propriamente o nome dele pode ter se tornado uma lenda, né? Ou pode ter ficado marcado para a história, né? Naquele mundo. Pois é, gente. Agora nós vamos ter que esperar, porque como o Luiz bem lembrou, alcançou até o capítulo 116 do mangá, né? E atualmente ele está no 169, né? Ah, é Isso, eu não sei 169 se, aqui, eu não sei aqui se tá essa é a. atrasado, então. Oi?
Né, porque onde eu tinha aqui informação era só 138, então realmente já tem muita coisa. É. Tem muito mais coisa. Digo assim, até o final definitivo é por volta dos 116. Até tudo que a gente viu é mais ou menos os 116. A cidade salva, o outro lá dá o fim devido àquele papa de fundo de quintal que, nossa, como queria dar uma tijolada naquele cara, meu. Que merdinha, né? Mas, enfim. Do Bennett, da igreja Bennett? Da igreja Bennett lá, aquele desgraçado lá. Achei o final muito apropriado, tudo que aconteceu. Agora, é mais ou menos o capítulo 116. E agora a gente já está no 169. Eu já dei uma lidinha, mas não vou comentar o que eu li, né? Então, mas posso dizer que vai ter umas reviravoltas aí que vai fazer vocês pularem das cadeiras, viu? Se preparem. Só posso dizer isso. Tem coisa que vai fazer vocês pularem da cadeira, viu? Eu tiro o chapéu para a autora. Ela fez uma história incrível, viu? Não, bom, é isso. É porque com o salto temporal você vem com novos dramas, novas histórias, novos e velhos personagens, né? Você mistura tudo. Então acho interessante. Lembra que no início o drama inicial era grupos um grupo que vivia na floresta ou nas montanhas que ia sacrificar macho pro urso. Sim, Né? sim. O drama era esse, né? O sacrifício humano em prol da proteção divina ou da natureza ou algo assim do tipo. Aí depois o drama virou um menino que sofria bullying e por isso usava uma máscara, um capacete. E ele se apaixonou por uma menina muito rica da cidade, né? E Tá viu ligado um que, não amor foi, impossível. que o bullying só veio depois que ele se acidentou, né? É. Depois que ele se Pois é. acidentou. É por salvar ela que ele ficou daquele jeito. Pois é, e vivia um amor impossível e ela não sabia que ele era o cara que tinha salvado ela até então. Né? Aí depois a ilha onde a galera ia pra lutar, e tem uma galera que vivia em regime de escravidão, e brigavam pra sobreviver. Quem tentava fugir da ilha não se dava bem, que a ilha era muito distante, etc. Então, aí passa o tempo tal, aí começa as seitas, as religiões, né? E cada um com seu objetivo, os reinos cada vez maiores e mais fortes, né? E, e vamos ver, né? Vamos ver aí quais serão os problemas trazidos pela nova era, né? A era moderna, a era da tecnologia e tal. Tô curioso, curioso. Como o PJ tem 169 capítulos, daqui a alguns anos aí, quando anunciarem a próxima continuação, ou a mangaka vai levar pro final, ou, né, vai abordar o que já tiver na terceira temporada e para uma quarta temporada vai demorar mais, né? Vai levar mais tempo para adaptar. Uma quarta, uma quinta e tal. Mas para Só quem, tem um quem detalhe, acompanha né? diz que realmente. O detalhe é que a segunda temporada só atrasou por causa do Covid. Ela ia sair em 2022. 2022 não, 2021. Ah, era essa agora? Segunda? A segunda temporada atrasou. Já era pra ter saído em 2021 a segunda temporada. Final Não de sabia. 2021. Se você lesse o portal, você sabia. Interessante. Interessante. Então, assim, sem querer, deu tempo de sair mais coisa no mangá, né? Agora a terceira temporada, agora deve vir só 25, talvez. Né? Deixa eu passar todo ano de 24. Talvez em 24 tem anúncio que em 2025 seja a É isso continuação, aí. algo assim. Provavelmente É isso, vai. agradecer a Demorou presença. 2 anos, provavelmente vai demorar 2 anos de novo, né? Tem jeito. Alguém mais quer comentar alguma coisa que a gente esqueceu de. Ou que não gostou, ou que gostou, ou alguma curiosidade, alguma coisa que ficou pra trás aí? Quero que o estúdio inicial volte a fazer o desenho com o mesmo investimento, por favor. A Tá única meio coisa que difícil. eu acho é que, como eles tiveram esse atraso, é provável que eles já tenham. Já que atrasou mais de um ano,
diante do programa, da programação original que eles tinham, pode ser que eles já tenham começado a fazer uma parte da terceira temporada, ou eles vão adotar esse mesmo hiato de mais ou menos 1 ano e meio para poder lançar a próxima temporada. Eu acho que eles aproveitaram para adiantar mais o serviço. Até porque a opção do estúdio foi para um estúdio menor, que muito provavelmente tem uma demanda menor para poder se dedicar mais só a esse trabalho. É diferente de tipo um estúdio mais badalado, que normalmente tem uma demanda de trabalho muito maior. Faz Pois é. sentido. Então, agradecer a presença dos amigos, Denison Janunço, João Zodi e Peixoto, em mais uma gravação de podcast de anime. E aqui, eu acho que é um podcast especial, né? Se não fosse, vocês não teriam retornado 4 anos depois, né? Com certeza. 4 anos Gosto não, muito de 2 A anos obra depois. ajuda, a obra ajuda a gente ter voltado. Pois é. Exatamente. Pois é. E já tô curioso para o próximo, né? Para ver as descobertas surpreendentes que vamos discutir aqui, né? Já que o Peixoto disse que tem aí altas surpresas aí, né? Nessa terceira parte. Fiquei curioso. Peraí, Janus, tu disse que era pra essa temporada sair quando? Já Janus? anúncio? Oi, tô ouvindo. Tu disse que era pra essa temporada sair quando? Deixa eu ver aqui. Agora quem vai atrás da fonte sou eu. Peraí. Cadê, ó? A série estava programada para estrear em outubro de 2020, mas foi adiada para abril, devido ao cronograma de produção ser fortemente afetado pela Covid. Não, sim, mas aí é a primeira temporada, né? Isso. Não Mas é aí segunda. vai e é o efeito cascata, né? E muito provavelmente por Não, isso sim. mudou de estúdio, né? Muito provavelmente por isso, porque o primeiro estúdio provavelmente tinha uma demanda maior de trabalhos. Porque a gente assistiu a primeira temporada foi em 2021 e aqui a gente tá 2 anos depois também comentando a segunda temporada. A E eu segunda recomendo temporada assim, estreou dia 23 de outubro de 2022. eu recomendo aí até que quem assistiu essa temporada há mais tempo, quem vem assistindo semanalmente, reassista os primeiros 3 episódios e depois os últimos 3 episódios. Vocês vão relembrar e rever coisas muito importantes que acho que pode ter ficado para trás. Quem assistiu realmente essa semana, como Denison, para gravar o podcast, realmente fica tudo muito fresco na memória, né? Fica muito recente. Mas eu tive que assistir os primeiros 3 e os últimos 3, tanto para relembrar coisas do início, quanto para pegar esses detalhes que eu realmente achei meio confuso, mas que tive que ir atrás de informação no Reddit, do pessoal comentando. Realmente tem coisa que fã vai atrás e acha as respostas, né? Ou no mangá ou então outro canto. Beleza, então é isso. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Valeu, galera. Boa noite. Até mais. Falou, gente. Tchau, tchau. Então,